Olá, Josi. Boa noite, Jerusa. Boa noite a todos. Boa noite, muito bem-vinda ao Protagonizar. Obrigada. Muita gente querida entrando. Pois é. A Carla, o Adriel, Gabi Reis, quem será, né? Pois é. Isso aí, tem que colocar a família a prestigiar, né? É verdade. Os colegas do Tia Laura já estão presentes também. Sim. E do Sofia do Biela também. Fico muito feliz em vê-los por aqui. Vê-los e vê-las. Então, vamos iniciando então a nossa live. Então, para quem está aqui pela primeira vez no Protagonizar, eu vou rapidamente falar um pouquinho sobre essa página que eu criei agora em abril, ou seja, durante a pandemia. Mas é um projeto que eu já venho pensando há um bom tempo. Eu sou coordenadora pedagógica, já trabalhei em outras funções na escola, inclusive como professora durante muitos anos. E já há tempo eu queria abrir um canal para compartilhar um pouco, realizar alguns diálogos com tantas pessoas bacanas que passaram pela minha trajetória na educação. E aí o Protagonizar então surgiu, né? Também pensando na importância do protagonismo compartilhado e tudo mais. E então, vendo todo esse estudo e essa busca por lives, o pessoal buscando esses diálogos, esses conhecimentos, né? Resolvi então iniciar esse percurso de lives, então também no Protagonizar. E achei por bem convidar muitas pessoas que, como eu já falei, que já passaram pela minha trajetória na educação, ou mesmo de outras áreas, mas que falam e se importam, né, e que estudam sobre a primeira infância. E hoje a nossa live, as práticas de letramento, né, nas vivências e experiências das crianças pequenas, eu convidei a querida Josiane Reis, Josiane Amaral Góes Reis, que é uma querida parceira na coordenação pedagógica da Rede Municipal de Educação de Brusque. A gente se conhece, na verdade, começamos a trabalhar juntas já em 2013, ela foi minha diretora e foi meu primeiro ano na coordenação. E além de se tornar uma parceira de trabalho e da profissão, ela se tornou uma amiga muito querida. Hoje em dia, além de minha amiga, é também minha comadre. Então, é um prazer imenso receber a Josi aqui. A Josiane, ela é professora na Uniaselv Sevim, no curso de pedagogia, no curso de graduação. E também, como eu falei, coordenadora pedagógica efetiva na Rede Municipal de Educação de Brusque. E agora eu vou deixar, então, ela terminar de se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela na educação, agradecendo mais uma vez, Josi, por tu teres aceito o convite de participar, então, do Protagonizar e trazer um pouquinho, compartilhar conosco um pouco do teu conhecimento. Bem-vinda. Obrigada, Jerusa, pelo convite. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando, dizer que a responsabilidade é grande, dá um friozinho na barriga, né? Mas a educação é isso, a gente compartilhar conhecimentos, trocas, nada do que eu vou trazer, né, do que a gente vai trazer aqui, né, Jerusa, é novo, tudo baseado nas nossas vivências da educação. Temos um grupo aqui bem seleto de pessoas bem experientes, de pessoas que estão ingressando na educação agora. Então, enfim, o objetivo, né, desse encontro virtual é a gente realizar mais que uma roda de conversa, né, no sentido de discutir essa temática da prática de letramento tão importante. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Jerusa. Como a Jerusa já me apresentou, né, meu nome é Josiane, sou coordenadora pedagógica efetiva na rede municipal, atuo na área da educação há 15 anos, sou graduada em História e Pedagogia, sou pós-graduada em Gestão Escolar e sou mestra em Educação Profissional e Tecnológica.
Bem lembrado, já estava esquecendo que você já é mestra, né? Enfim, deixa eu só organizar aqui, Gestão, um pouquinho. Ok. Então, como eu já falei anteriormente, né, a gente não está trazendo uma receita pronta. É trocas de experiência mesmo, né? O objetivo do nosso encontro. Isso mesmo. As lives do Protagonizar, na verdade, eu até conversava com a Josi sobre isso. Ela vem para levantar algumas questões, trazer reflexão para quem está conosco dialogando, né, compartilhando conosco esse momento aqui no Protagonizar. Então, é mais para isso mesmo, para a gente fazer uma troca. Então, fiquem muito à vontade para trazer comentários. Se querem trazer alguns questionamentos, alguma pergunta, podem colocar ali nos comentários, que na medida do possível nós vamos lendo e vamos respondendo. Como normalmente sempre faço, anterior a cada live do Protagonizar, eu disponibilizo a caixa de perguntas no story do Protagonizar. Então, lá algumas pessoas acabam já colocando algumas perguntas que a gente, então, encaixa no roteiro que a gente organiza para esse momento. Mas nada impede que, conforme o tempo e, né, a gente conseguir, a gente vai também respondendo algumas questões que vierem agora. Tá joia? Então, vamos começar, Josi? Vamos. Então, vamos lá. Então, Josi, fala um pouco para a gente sobre as concepções de criança e infância e as dimensões do cuidar e educar na educação infantil. Porque antes de a gente falar em práticas de letramento, a gente precisa primeiro pensar nessas questões. Sim. Então, Jerusa, eu vou trazer o conceito que nós temos, né, nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil e também trazer o conceito que nós temos na nossa proposta pedagógica da rede municipal aqui de Brusque, né? Então, o que preconiza as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil? Que a criança ela é um sujeito de direitos, né? Que nas interações, nas relações cotidianas, ela vivencia, ela vai construir a sua identidade pessoal e coletiva, ela vai brincar, imaginar, ela vai fantasiar, ela vai observar, experimentar, né? Questionar, e por meio desses questionamentos ela vai fazer o quê? Construir sentidos, né? Sobre a natureza, a sociedade, e vai produzir cultura. E nós temos a nossa proposta pedagógica que foi reformulada no ano passado, e nós temos as diretrizes curriculares reformulada, reconstruída em 2012, que traz, né, o conceito de criança como um sujeito ativo, inventivo, investigador, que com a mediação do outro vai construir e ampliar o seu repertório cultural e de conhecimento de mundo. Né? Então, esses seriam os conceitos, né, de criança, perdão. E infância, né, trazendo o que preconiza a LDB, diz o quê, né, que a infância é uma categoria social, né, que se muda e se constrói nas práticas sociais, e a criança é o principal, o quê? Ator na construção da sua história. Aí tu me pedisse também para falar sobre a dimensão do cuidar e do educar, certo, Jerusa? Sim. Então, assim, o que eu entendo, que o educar e o cuidar, né, deve ser entendido como algo indissociável, não caminha separado, né, no processo educativo. Muita gente entende o cuidar somente como aquela rotina da troca de fralda, da higiene, alimentação, enfim, e não é só isso, a educação infantil não é permeada, não caminha só nessa dimensão, né, o cuidar, sim, nessa questão dos cuidados, como eu falei, da higiene, alimentação, né, os cuidados da rotina, porém o educar numa perspectiva pedagógica. Então, um não existe sem o outro, eles devem caminhar de forma indissociável. Isso mesmo. E a gente sabe que há toda uma polêmica também, né, quando a gente vai falar sobre esses conceitos que são a alfabetização e o letramento.
A gente trouxe como título as práticas de letramento, mas a gente conversava sobre, né, Josi, de que a alfabetização ela também não tem como não ser citada e falada quando a gente vai falar de letramento. Então, explica um pouquinho para a gente sobre esses dois conceitos. Sim. Jurus, até antes de falar sobre o conceito, né, queria deixar claro que eu trago a perspectiva da professora Magda Soares, né, as minhas leituras estão ancoradas naquilo que preconiza, pensa e pesquisa a professora Magda Soares. Costumo também acompanhar bastante o trabalho do professor Altino. Tenho nessa caminhada da Secretaria, né, da Educação. Nós tivemos a Gralira, que eu acho que está aqui nos assistindo, que também, né, nos dialogou, provocou muitas discussões, diálogos sobre essa temática do letramento também em nossas formações. Então eu trago esses conceitos, né, que também tem muito a ver com as vivências que eu venho tendo até então. Então o que eu entendo, né, que embora alfabetização e letramento são conceitos distintos, eles também devem caminhar juntos, certo? O que eu entendo sobre a alfabetização? Que a alfabetização ela é a codificação, a decodificação, né, dos sinais linguísticos, né, das combinações deles que irão resultar no quê? Em palavras, em frases. Já o letramento é o que a gente faz com o uso social dessa escrita, né, com as práticas do cotidiano. É um exemplo de sujeito alfabetizado. É aquele, como eu falei, né, que consegue decodificar, que vai ter o domínio, vai conseguir ler um texto, escrever também. Já o indivíduo letrado, não necessariamente ele vai ter o domínio da leitura e da escrita. Mas, por exemplo, ele vai saber reconhecer o ônibus do bairro que ele mora. Mesmo sem saber ler, ele vai conseguir identificar, né, e fazer esse uso social, que é embarcar no ônibus, chegar ao seu destino. Vai reconhecer o valor do dinheiro, vai reconhecer as placas, a sinalização de trânsito, ou identificar que tal placa pertence a tal estabelecimento comercial ou instituição, enfim. Então, o letramento é o que a gente faz nos usos sociais, né, no cotidiano. Eu até costumo usar assim, fazendo essa relação, né? Muitos dos nossos avós, a minha avó, por exemplo, ela não era alfabetizada, mas ela era letrada, né? Eu vejo essas duas diferenças e penso que na educação infantil, né, não só penso, como eu falei agora, né? A gente tem isso preconizado na própria legislação. A gente tem que trabalhar a prática do letramento. Nosso foco, né, está ancorado nessa prática do letramento. Isso mesmo. E aí, Josi, depois que o professor, então, fez essa busca, né, buscou todo o embasamento teórico relacionado às concepções de criança e infância, sobre os conceitos de cuidar e educar, essas concepções de alfabetização, letramento, enfim, que ele foi buscando esse aporte teórico, né, foi realmente se identificando com alguns autores, também, claro, levando em conta aquilo que a sua rede, né, seja pública ou particular, em que segmento, em que concepção que ela se ancora, né, em que autores, né, em qual teoria, todas essas questões, claro, que precisam ser levadas em conta. Como que, então, ele pode dar continuidade nas práticas de letramento no cotidiano escolar? Bem, eu penso que no primeiro momento o professor ele deve ter conhecimento, né, da teoria que vai embasar o trabalho teórico dele, né, o trabalho pedagógico. Como que ele obtém esse conhecimento, né? Ele tem que conhecer a proposta pedagógica da rede, né? A proposta da instituição que ele atua, por onde, né? Por meio do projeto político-pedagógico. Por falar em teoria, né, Júlia, a gente até conversava antes da live. Nós aqui defendemos, né, a teoria sócio-interacionista, né? A nossa fala vem ancorada nessa perspectiva, nessa teoria.
Então, eu penso que no primeiro momento o professor tem que ter muito claro, né, qual a teoria que vai estar embasando o trabalho dele, certo? Já o letramento no cotidiano escolar, e aqui, claro, né, o nosso foco é a educação infantil, eu penso que ele deve ocorrer, né, o trabalho de modo natural, né? A gente não pode ter como objetivo na educação infantil a escolarização, certo? O professor ele deve trazer as atividades que sejam significativas, atividades contextualizadas, como, né? Por meio de atividades concretas, né? E entra, né, nessa questão o ouvir a criança, né? Escutar os interesses, as sugestões, o que ela tem para nos dizer. Porque às vezes a gente prepara o planejamento e nem sempre, né, a gente leva em consideração a criança como o protagonista do processo, né? Então, eu penso que o exercício do escutar a criança é muito importante, né, para a gente fazer com que o trabalho seja significativo e que a gente consiga, né, fomentar essa prática do letramento, né? Eu vou usar exemplos práticos, né, que a gente conversando até chegou a esse ponto, né, Jerusa, esse consenso de falar sobre questões mais práticas. Como que eu vou trabalhar o letramento lá na educação infantil? Né, eu penso, como eu já falei antes, né, por meio de atividades concretas. Vamos pegar, eu vou trabalhar, um exemplo, eu vou trabalhar a temática do meio ambiente, né? Eu posso levar os meus alunos para visitar o rio ali do meu bairro, trabalhar uma situação problema, né? Pedir para eles observar como que está esse rio, se ele está poluído, se o rio está limpo. Após essa observação, né, no retorno para a escola, e aqui não significa que tem que ser necessariamente o trabalho só dentro da sala de aula, né? Na verdade, muito pelo contrário, a gente deve explorar todos os espaços da escola. Mas supondo que eu trabalhei o concreto, a temática do meio ambiente, né? Trabalhei o concreto levando os meus alunos para visitar o rio. Então, voltando para a escola, eu posso trabalhar textos, eu posso construir parlendas, eu posso construir bilhetes com os meus alunos. Eu, professor, posso assumir a função de escriba, né? Até lá no Tia Laura, nós temos só o segmento do pré-escolar, 4, 5 anos. Então, as professoras têm esse hábito, né, de fazer uma atividade concreta, né, um passeio, por exemplo, e depois desse passeio, dessa visita em algum local, a professora, na função de escriba, constrói um texto coletivo em que as crianças vão colocando aí, né, o que elas observaram, quais as impressões delas, e daí constrói esse texto no quadro. Depois as crianças, né, fazem uma cópia, não necessariamente só em folha, pode ser em cartaz, enfim. Depois produzem o desenho, fazem recortes, colagens, enfim. Mas essa escrita do texto, ela tem um sentido, não foi algo descontextualizado, sem significado nenhum, né? Eu penso que o letramento é isso, quando a gente traz uma temática e trabalha de modo contextualizado. Diferente do que se eu for trabalhar o meio ambiente, por exemplo, e eu trazer já uma árvore pronta para minha criança pintar, sem fazer relação nenhuma, né? Ou pedir para ela escrever, sei lá, copiar a palavrinha árvore, sem construir relação nenhuma com a vivência, com o mundo, né? Com o meio em que ela está inserida. Tem exemplos também, Gê, penso que por projetos também é bem significativo, né? E os projetos, eles podem partir, como eu falei, de uma problemática, de uma curiosidade, né? Lembrando que o nosso foco é a criança como protagonista, né? E a criança como protagonista do processo, a gente tem que fazer o exercício da escuta, né? Tem que escutar a criança, quais as curiosidades, o que ela nos traz de novo, né? O que elas gostariam de aprender. A gente pode trabalhar também o letramento, construindo gráficos, né? E ali já vai estar trabalhando a linguagem da matemática, trabalhando os gêneros textuais,
construindo receitas, para que a criança compreenda qual é a finalidade, quando ela, né, vai ler uma receita, qual é a finalidade de ela ler aquele gênero textual receita? A bula do remédio. Se ela vai construir, se ela vai elaborar um bilhete, qual é a finalidade dela elaborar um bilhete que vai ser enviado lá para sua casa, né? E eu penso que é nesse sentido, que tenha significado e que a criança compreenda o porquê, né, dela estar aprendendo, escrevendo, construindo, né, as aprendizagens. Uhum. Até a gente conversava, né, Josi, que na verdade, quando a criança ela está nessa busca pelas letras, pelo mundo das letras, né, pelo que ela tem essa vontade de escrever, de produzir bilhetes, quando, por exemplo, o professor vai e proporciona os cantos de aprendizagem, vamos supor, onde ele faz ali o canto, vamos supor, do escritório, as crianças têm lá os telefones, as calculadoras, né, teclado de computador, que são alguns dos objetos que o professor dispõe, às vezes, nesses espaços. As crianças, nesse momento, a gente observa, elas têm um interesse imenso de escrever ou fazer uma anotação, ou escrever alguma coisa para o seu amigo. E nesse momento, na verdade, quando ela pede e o professor, então, trabalha ali como escriba, como tu falasse, faz a anotação que ela pede no quadro ou num papel, enfim, e ela faz a reprodução disso, né? Ela também já está iniciando esse processo de alfabetização. Então, na verdade, ela não está exclusivamente entrando no mundo só do letramento, né? Por isso que tu mesmo dissesse que os dois caminham juntos. Mas Sim. O que a professora Magda Soares, como tu mesmo dissesse, que tu, né, te ancoras nela, e a gente realmente vem estudando muito, né, os textos e as pesquisas, as obras que ela traz com relação também a isso, né, assim como Emília Ferreiro, enfim, outros autores. E eles reforçam a importância e da diferença, né, do alfabetizar, letrar na educação infantil para o ensino fundamental, é que justamente na educação infantil a criança tem que querer, né? Não que no ensino fundamental tem que ser algo imposto, mas principalmente na educação infantil, onde o foco é quais são nossos eixos? Brincadeiras e interações. Nós temos que subsidiar todas as nossas ações em cima desses eixos que são tão importantes. Para quando a criança, então, chegue nesse momento da transição da educação infantil para o ensino fundamental, ela realmente tenha interesse, né? Ela continue tendo essa vontade de aprender sobre essa escrita, sobre essas letras que aparecem nos livros que ela tanto gosta, enfim, né? Que continue produzindo essa curiosidade, esse interesse nela, né, Josi? É bem isso, né, Gê? Na educação infantil, e eu penso que também deveria ser, lá nos anos iniciais, não deve, na verdade, haver uma ruptura, né? A saída da criança para a educação, para os anos iniciais, o primeiro ano das séries iniciais, não deve acontecer de uma forma que se tenha ruptura. A criança, ela é, como eu falei no início da nossa live, ela é um sujeito ativo, né? Ela é um sujeito investigador, curioso, então ela precisa experimentar, ela precisa ter diferentes vivências, e tudo isso eu penso que é por meio do brincar, né? Por meio da ludicidade, que a criança vai aprender de modo significativo. Agora, a partir do momento que a gente não respeita essa singularidade da criança, né? A gente não respeita o brincar, o tempo de concentração da criança, a gente não fomenta... O ritmo, né? Eu também falava disso. Isso, a gente não colabora, não contribui para essa aprendizagem significativa. Eu penso que o brincar é fundamental, né? É essencial na educação infantil. Uhum. Até tu falava, Josi, para mim, fala para o pessoal também, conta sobre a diferença que teve na trajetória escolar das tuas filhas, que a Josi tem gêmeas. Fala um pouquinho desse processo de alfabetização que foi diferente para as duas.
Sim, ontem nós conversávamos, eu e a Jerusa, sobre essa questão do respeitar as singularidades, né, os ritmos das crianças. Que às vezes o professor espera que todas elas tenham a mesma, deem os mesmos resultados, né, aprendam igual. E não é isso, né? Nós somos seres diferentes. Nós temos vivências, nós temos experiências diferentes, somos resultados, né, daquilo que vivemos no nosso percurso. E com a criança não é diferente, né? Então eu uso muito como exemplo as minhas meninas. Elas tiveram sempre os mesmos estímulos no ambiente familiar, no escolar também, elas sempre frequentaram as mesmas turmas. E uma das minhas gêmeas se alfabetizou ainda na pré-escola. Ela saiu da pré-escola com domínio da leitura e da escrita. E isso aconteceu, até a professora dela está aqui na sala, no nosso encontro. E isso aconteceu de uma forma natural, né? Não foi algo imposto no sentido de escolarizar. Isso tanto na escola e comigo em casa também. O que eu fazia era ler bastante história para as duas, né? Instigar elas a manusear livros, enfim. Só que foi algo natural, né? Dentro do desenvolvimento delas, uma talvez, né? Conseguiu, não digo assimilar, mas esse processo aconteceu anteriormente ao da minha outra filha, né? Que demorou um pouquinho mais para se alfabetizar, mas também aconteceu. Mas, enfim, o que eu gostaria de falar é que isso aconteceu de modo natural, não foi imposto, né? Foi respeitado o diferente ritmo de cada uma delas. E até hoje eu observo isso. Cada uma tem o seu jeito de aprender, as habilidades, né? Todos nós temos habilidades diferentes, e com a criança também não é diferente. Uhum. Exatamente. Até eu comentava com a Josi. E até mesmo quando a criança recebe os mesmos estímulos, no caso dela ali, irmãs gêmeas, em casa os mesmos estímulos, na escola os mesmos estímulos, digamos assim, mas cada um de nós sente esse estímulo de forma diferente, né? A gente ainda falava sobre essa diferença da vivência e da experiência, que a gente, claro, a criança vivencia, experiencia, né, diversas coisas na sua trajetória de vida, assim como nós, mas algumas coisas marcam mais para umas do que para as outras. E assim, nos grupos sociais, em casa, igreja ou outros lugares, assim é também na escola, né? Então, de repente, o que marcou mais, até eu comentava com a Josi, a menina dela, a filha dela, que se alfabetizou no pré, de repente foi esse interesse que ela teve pelas letras antes da outra que se alfabetizou no primeiro ano. Tem errado e certo nisso? A gente sabe que não, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente respeita, então, como a Josi falou, essa singularidade, esse ritmo, e a gente busca fazer trabalhar nessa perspectiva de protagonismo compartilhado enquanto educador, só a gente vai tentando encontrar caminhos, encontrar meios de facilitar isso para a criança, mas sempre de uma forma muito natural, né, Josi? Tanto o letramento quanto a alfabetização, mas de uma maneira nada imposta, né? Exatamente. E assim, Jerusa, até destacando essa questão do letramento, né? A importância da gente compreender o espaço escolar organizado e pensado para a criança, né? Então, que a criança tenha acesso aos livros, né? Que tudo esteja na altura e no campo de visão da criança, né? Porque o espaço, ele foi pensado e ele existe para ela. Né, como diz o professor Altino, nada para as crianças sem as crianças, né? Então, que a gente tenha isso sempre como uma prerrogativa. Penso também sobre os cantos, os espaços, né? A gente conversava sobre isso, o espaço da biblioteca, o espaço da cozinha, diferentes espaços onde, né, por meio do brincar, a criança vai se letrar
e, consequentemente, ela vem a se alfabetizar também, porque é um processo, né? Não precisa assim, chegou dezembro, finalizou a pré-escola, todas as crianças têm que sair lendo, escrevendo ou conhecendo as letras do alfabeto. Não, não é isso, né? A gente tem que entender que cada uma tem o seu ritmo. Claro que a gente, enquanto educador, enquanto proposta pedagógica, a gente tem os objetivos, né, a serem trabalhados. E isso a gente tem que ter muito claro, né, de quais objetivos a gente tem que trabalhar para aquela faixa etária. Isso mesmo. Então, Josi, falando ainda sobre a questão do letramento, a professora Daniela Fischer Zambonetti, querida, não sei se ela está aqui, não consegui acompanhar todos que entraram, mas, enfim, ela trouxe uma pergunta para nós, né, para ti, lá na caixa de perguntas, onde ela diz assim: como conscientizar as famílias que letramento vai além de só repetir a grafia de vogais e escrita do nome? E aí ela traz uma afirmação, né? Conscientizá-los que é uma construção e não um objetivo com data marcada. Então, responde, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão de como conscientizar as famílias. E até, agora que você leu essa pergunta, né, isso me reportou lá para o Seiti e a Laura, que essa é uma preocupação, geralmente, das professoras da pré-escola, que atualmente a gente, né, denomina pré-escolar 2, nossa, como que eu vou deixar claro para as famílias que a função, embora a gente já venha discutindo isso há anos, ainda é uma preocupação recorrente dos educadores, né? Principalmente, como eu falei, da pré-escola. Muitas vezes, Josi, como que eu vou deixar claro para a família de que não é o objetivo do pré alfabetizar o filho? Por quê, né? No nosso senso comum, vamos utilizar assim, nós somos frutos do ensino tradicional, né? Eu sou fruto do ensino tradicional. E muitos pais de alunos também são. Então, ainda se tem aquele imaginário do senso comum, imaginário social de que na pré-escola a criança já vai lidar com o caderno, já vai sair conhecendo todas as letras e sabendo ler, escrever, enfim. Então, o que eu costumo dizer para as professoras, né? Um dos momentos importantes, né, todos os momentos, né, durante o ano letivo são importantes, mas a primeira assembleia de pais, no início do ano letivo, né, eu considero assim como importante no sentido assim da professora, né, se apresentar a proposta pedagógica da rede, a proposta pedagógica, né, da instituição, que claro, vai dialogar com a proposta da rede, o projeto político-pedagógico e explicar quais os objetivos, né, do trabalho pedagógico, quais os objetivos para aquela faixa etária. Claro, né, Jurusa, tem que ser uma linguagem simples, objetiva, não dá para usar muitos termos técnicos, porque nem todos os pais, né, talvez vão compreender. Isso a gente também enfatiza bastante no momento da escrita da avaliação, né, para usar termos assim que seja acessível para as famílias, mas deixar claro que, primeiro, e que a educação infantil, né, não é escolarizar, não é usar o caderno e a criança copiar letras ou fazer pontilhados de letras, né, vou ligar os pontinhos do A, para aprender a ter domínio da coordenação motora, enfim, deixar claro para os pais que não é função ensinar o ba, be, bi, bo, bu, e sim, né, por meio do brincar, a criança vai aprender, porém, né, com um objetivo diferente, né, por meio da prática de letramento, que daí o professor pode exemplificar, né, que são por meio das situações de vida cotidiana. Eu penso que permeia, né, a partir daí. E deixar claro também, né, assim como tem aquela família que pensa, né, que a criança vai para o pré, que tem que sair lendo e escrevendo, há também aquela família, né, que pensa que a educação infantil, vai lá só brincar, não tem responsabilidade, não tem aprendizagem nenhuma.
que só vai lá para trocar fralda e para ser alimentada, para ficar aquele tempo dentro do espaço escolar. Então, eu acho que não é nem o 8 nem o 80, né? O professor tem que deixar claro, sim, né, que se tem objetivos, tem habilidades, né, a serem desenvolvidas. Isso mesmo. Até o professor Altino, que a gente já comentou várias vezes dele, né, Altino José Martins Filho, ele fala muito sobre a importância de a gente pensar muito enquanto educadores, justamente na importância desse cuidar e desse educar. E o letramento, ele não vai acontecer se a criança não tiver um suporte justamente positivo, no sentido de que esse cuidar, ele seja pensado realmente, né, onde o professor vai fazer uma troca e ele realmente vai ter todo um olhar para essa criança de atenção, né, um olhar voltado, como tu falasse, no sentido também de ouvir, né, ela não fala ainda, mas ela se expressa, ela tem expressões faciais, quando é o caso, né, da criança ainda enquanto bebê ou criança bem pequena, e a gente vai identificando esses sinais que elas vão nos dando, né, e vai utilizando desses sinais para que a gente cada vez mais se aproxime delas, vá criando o vínculo afetivo, que a gente sabe que também é importante, né, Josi? Que também não vai haver letramento, não vai haver alfabetização, não vai haver nada, se não houver esse vínculo afetivo, que também é extremamente importante, né? Sim. Eu vou ler um pouquinho, Josi, alguns comentários, o pessoal está um pouco acanhado, mas a gente... novamente queremos agradecer a presença de todos, muitos amigos queridos da nossa rede municipal de Brusque, coordenadores, professores, pessoal do Tia Laura, o pessoal do Sofia do Biela. Então a gente quer agradecer imensamente vocês estarem conosco aqui, dialogando. E a nossa querida parceira na coordenação, a Jonelli, ela fez um comentário, né? Fazemos isso com as crianças pequenas. Elas produzem a história e a professora redige. Quando tu comentasses ali sobre a professora ser escriba, né, e tudo mais. Uhum. Então, muita gente colocando corações aqui pra gente. Fico muito feliz por todo esse carinho, gente. A nossa querida Ana Lúcia também, parceira da coordenação, uma amiga muito querida e uma pessoa muito especial, que fala da educação especial de uma maneira muito bonita, né, muito sensível. Ela diz, bem lembrado, Josi, é fundamental os pais que conheçam a proposta pedagógica, por outro lado, compreender que os pais podem ter dúvidas sobre esse processo e cabe a nós explicar toda e qualquer dúvida, é isso mesmo. Porém, nós temos o dever, ela complementou, de saber o que queremos. Com certeza, exatamente, né? É o nosso papel enquanto escola, enquanto educadores. Nós temos esse suporte, né, teórico, a gente tem que saber o que está fazendo ali para justamente nesse momento em que surgem essas dúvidas dos pais, quando eles nos questionam com relação a minha criança vai aprender a ler e escrever, né, na educação infantil, a gente saiba o que vai dizer, a gente saiba qual é a proposta pedagógica da nossa rede, naquilo que a gente acredita, os autores que a gente se ancora, né, que a gente tem como suporte, isso tudo que tu também já nos falaste, né, Josi? E assim, né, Gê, a partir do momento que o professor, ele tem ciência, né, de qual aporte teórico ele está ancorado, com certeza ele vai se sentir seguro, né, para explicar para os pais quais os objetivos a serem trabalhados, a serem alcançados para aquela faixa etária, né? Isso mesmo. Uma outra pergunta que veio para a gente, né, para ti, sobre o papel do coordenador, a Juscelia Vieira, eu não sei se ela é professora também, mas eu acredito que sim. Ela perguntou sobre a importância, né, do papel do coordenador, que ele tem que ter uma formação, né? Então a nossa formação até, né, José, ela começa sim na pós-graduação, quando a gente faz a nossa especialização voltada à gestão escolar, né? E aí sim, dentro dessa pós-graduação, a gente tem todo o aporte teórico ali relacionado à coordenação pedagógica também. Assim como na administração, normalmente, a orientação pedagógica, quando
é feito em âmbito mais geral da gestão, né? E aí ela quer saber o seguinte, como que a gente percebe, né, esse papel da coordenadora pedagógica na relação com as práticas? Uhum. Bem, eu penso que o coordenador pedagógico é aquele que vai dar suporte para o professor, né? Que vai caminhar junto. Ele vai caminhar junto, observar, acompanhar, dar dicas, né? Auxiliar nos encaminhamentos necessários, seja no desenvolvimento de um projeto, seja em alguma dificuldade que o professor venha enfrentando. Então, eu penso que o coordenador é esse suporte, é esse mediador, né? Muitas vezes do professor, com os outros setores, por exemplo, né? Tanto da educação como da saúde, enfim. Eu penso que é nesse sentido, assim, a gente vem como reforço no sentido de dar apoio, né? Porque quem está lá na sala de aula é o professor. A gente vem para trocas, né, de experiências, bem nesse sentido, assim. Contribuir na Como é que eu vou dizer? formação deles, né, Josi? É um dos Isso, nossos principais papéis. sim, isso mesmo. Eu penso que a palavra suporte, a parceria, o estar junto, o apoiar, o acompanhar, o observar, essas palavras são que acabam permeando o nosso fazer lá no cotidiano da escola. Isso mesmo. Essa nossa busca enquanto coordenadores, né, Josi? É justamente continuar os nossos estudos, as nossas pesquisas, para trazer mais subsídio, para trazer algo até novo para os nossos professores, tentar sempre agregar aquilo que eles mesmos já estão estudando, já estão buscando, e dar, como tu diz, esse suporte, né? Esse apoio em diversos momentos com todos os atores da comunidade escolar e fora dela, como tu já reforçaste, né? Até a Catarina... Opa, pode falar. Não, eu faço tudo por meio do diálogo, né? Da parceria entre o professor, para que ele se sinta também seguro. Tenha no coordenador, na verdade, como uma referência, né, Jerusa? Então eu penso assim, a gente acaba sendo, enquanto coordenador, referência, mas essa referência ela só vai se dar a partir do momento que o professor também se sente acolhido e seguro, né, para trocar os seus anseios, para dividir também aquilo, as suas conquistas. Penso que é bem nesse sentido, né? Isso mesmo. A Catarina lembrou uma questão sobre a conscientização das famílias que a gente estava falando antes, né? Algo muito importante. Os pais precisam ser lembrados que o pré da nossa época é o primeiro ano de agora, né? Muitos ignoram essa diferença. E foi toda essa mudança que teve, né, na nossa educação, que muitos pais às vezes não sabem ou realmente não têm ainda o entendimento do que seja isso, né? E aí não conseguem dimensionar do quanto que faz diferença para a criança, às vezes, a questão da mudança da faixa etária, nessa nova, digamos assim, organização das turmas, né, que surgiu. E assim, pensando nisso, por que é importante, né, a gente explicar para os pais? Porque nós somos da área da educação, né? A gente tem muito claro, ou melhor, eu parto do pressuposto, né, que nós, profissionais de educação, temos que ter claro, né, quais os objetivos da pré-escola. Só que os pais não têm, né, eles não atuam na área, não têm essa vivência, né, não tem essa concepção. Então, é importante que a gente deixe, né, isso de uma forma sucinta, de uma forma clara, né, que eles compreendam quais os objetivos, né, do trabalho ali da pré-escola e o próprio, né, os anos iniciais, ali as séries iniciais, também é importante que o professor faça essa explanação ali no início do ano letivo, né? Na verdade, eu falo início do ano letivo, mas é importante essa parceria entre a família e a escola, esse diálogo, esse acompanhamento durante todo o percurso, né? Durante toda a trajetória escolar da criança, não somente ao ano letivo.
Mas quando a gente se remete aqui a explicar a proposta pedagógica, eu penso que é ali na primeira assembleia de pais, na primeira reunião de pais, o professor sentar com as famílias e deixar bem claro, né, quais as metas a serem alcançadas, os objetivos de aprendizagem. Sim. Assim como também é bem importante, é uma coisa que a gente sabe que já acontece, mas só para reforçar, quando o professor pensa, o professor do pré, pensa na importância dessa transição do pré para o primeiro ano, e ele faz aquela visita numa escola e conversa com uma professora de primeiro ano que já organiza esse momento de interação entre os seus alunos do primeiro ano com os alunos do pré da professora que está levando eles, e os professores, aliás, as crianças do pré, então, conseguem ter uma pequena dimensão, né, uma pequena noção de como que funciona a rotina já no primeiro ano, não que isso tenha que mudar, a gente sabe que é justamente sobre isso que a gente tanto fala e tenta, digamos assim, lutar contra. Não deveria ter essa ruptura, mas a gente sabe que tem já uma pequena mudança. Em algumas instituições, a mudança até é bem drástica, né, Josi? Onde já tem carteira escolar, cadeira, às vezes nem na altura da criança, tem toda essa questão, né? Não tem acesso ao parque. Assim, Jerusa, estou citando esse exemplo, lá no Tia Laura, né? Vou citar o Tia Laura, que é o meu local de trabalho. As professoras do pré, elas têm esse hábito, ali no final do ano, de levar as crianças, muitos dos alunos, né, a grande maioria, vai ali para o Ivo Silveira, fica na frente do CI, para conhecer o espaço. E assim, já de infraestrutura física, já se tem uma ruptura muito grande, né? E elas têm essa preocupação. E as professoras do pré costumam sentar com a professora do primeiro ano para conversar. Só que existe uma preocupação, né? A gente sempre deixa claro que esse sentar para conversar não é no sentido de rotular, né? Olha, o fulano é de tal jeito, ciclano, a gente tem que cuidar com os preconceitos, né? Então, a gente procura, ao sentar e conversar, para ter uma, né, para que o professor da primeira série ali, do primeiro ano, das séries iniciais, tenha uma perspectiva, né, do público que ele vai atender, a gente deixa claro, né, que não é para levar estereótipos de como é o fulano, como é o ciclano, não é esse o objetivo. Exatamente. Então, eu vou faltam 11 minutos para o Instagram fazer aquela querido encerramento. Nós não temos mais muitas coisas no nosso cronograma, porém, nada impede que a gente recomece a live, né, quando estiver terminando, porque faltam ali os 10 minutos. Não quero também acelerar. Vou ler mais alguns comentários aqui que nos trouxeram. Estão fazendo aqui para a gente. E aí nós temos uma última questão que foi trazida pela professora de Educação Especial, a Sabrina, que está presente. A Sara disse, vocês são tops. A Sara trabalhou comigo e com a Josi, né? Querida professora Sara. A Juscelia diz isso aí, já perdemos os 6 anos na educação infantil. Tem toda essa questão da idade, da faixa etária também que precisa ser levada em conta, né? A Patrícia, minha querida irmã, obrigada pela presença, diz, muitos pais acham que os filhos já devem ser alfabetizados no pré. Isso, a Josi também já falou um pouco sobre essa questão, né? E do quanto que a gente, enquanto professor, justamente precisa ter essa segurança de explicar para o pai a diferença que tem, né, na educação infantil, e que a criança pode, sim, acabar saindo alfabetizada do pré, mas não de uma maneira imposta, sim de uma forma natural, onde ela se sinta vontade, né, de estar realizando isso. A Jaque, que é a professora da rede, nossa amiga querida, colocou para a gente ótimas reflexões. Muito bem lembrado que é preciso saber para onde se vai para planejar o caminho. E as famílias precisam saber qual caminho trilharão, como podem contribuir e participar desse caminhar. Mesmo.
A Raquel, querida professora também, que trabalhou com a Josi, minha amiga, diz assim, isso que você falou, Josi, é muito importante. Penso que quanto mais vínculo a gente tenha com as crianças e também com as famílias desde o início do ano, o diálogo com elas já facilita todo o trabalho. E assim, muitos esclarecimentos e dúvidas pelos pais quanto ao letramento fica mais claro. Isso mesmo, que percorre o ano todo. Muito obrigada, pessoal, pelas palavras e contribuições. Pessoal, nós estamos quase... eu vou ficar de olho no tempo, para não acontecer igual na última live. Mas vamos iniciar, então, a última pergunta, como eu já disse, da professora de Educação Especial, Sabrina, que nos enviou a seguinte questão. Como dialogar, auxiliar a professora no processo de letramento e alfabetização para que não ocorra preconceito linguístico? Aí a Josi vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, essa questão a gente sempre conversa, né, Bina? Sabrina trabalha comigo e não à toa que ela trouxe, né, essa pergunta aqui para a nossa live. Eu penso assim, que essa palavra preconceito, né? Então, é uma questão que não deve ser trabalhada só entre o professor, em uma turma, enfim. Né? É uma temática que a gente tem que perpassar, né, por toda a escola. Essa reflexão ela tem que perpassar por toda a escola. Como? Eu penso que por meio de projetos. Né? A gente elaborar um projeto coletivo que venha trabalhar a temática da diversidade. Aí o nosso foco aqui é a questão, né, da diversidade linguística. Outro caminho, Jerusa, para a gente compreender também é por meio do PPP. Né, o projeto político-pedagógico do Tia Laura, ele nos sinalizou, trouxe um dado importante, que a maioria dos alunos do nosso CI são oriundos lá da região do Pará. E eles têm suas características linguísticas, né, suas particularidades, assim como a gente também aqui, né, da região sul. E a gente se pega, às vezes, em situações, né, eu vou usar um exemplo. No ano retrasado, uma criança relatava para a professora, não sei se ela está aqui presente, eu não vi ela entrar. Ela começou a citar para a professora que ela estava com dor de garganta, porque o pai dava chope para ela. E essa criança, acontecia que ela estava morando sozinha, tinha todo um caso que o Conselho Tutelar estava acompanhando. Aí a professora me chamou, Josi, né, a criança tal está relatando que o pai está dando chope para ela está com dor de garganta. Aí nós, poxa, mas o pai está dando chope para a criança tomar? Então nós temos que avisar o Conselho Tutelar, né? A gente já acendeu uma lampadazinha de... Mas antes e por sorte, né, de acionar o Conselho Tutelar, a gente resolveu, né, chamar o pai para conversar, para saber o que estava acontecendo. Né? Daí a gente falou, olha pai, a criança está relatando que você está dando chope para ela tomar, confere essa situação, porque a gente não pode acusar, a gente tem que primeiro sentar, conversar para saber se procede. Aí o pai começou a rir, não, eu dou chope para ela. Só que não é bebida pro. Aí ele, na hora, ele comentou, não é aquilo que vocês aqui chamam de geladinho, ainda ele usou esse termo. O chopp, na verdade, lá no Pará, é o geladinho, né, conhecido por nós aqui da região sul. Então, olha só, sem contar outras questões, né, de famílias que chegaram e perguntaram quando que eles iam receber a farda, e na verdade a farda era um uniforme. Então, é importante a gente, né, trabalhar essa questão da diversidade por meio do PPP, que nos vai sinalizar, né, da onde os nossos alunos são oriundos, enfim, qual cultura que a gente deve trabalhar. Então, assim, eu penso que é por meio de projetos, né, projetos coletivos, que a gente venha a trabalhar essas temáticas, tanto da questão da linguagem, das comidas típicas, das vestimentas, nesse sentido. A partir do momento, né, que a gente trabalha essas questões, a gente já, de certa forma, vem contribuir para que esse preconceito, né, não ocorra. Claro, né, Jerusa, que no momento que a professora for ensinar as letras,
o nome, o processo da escrita, a professora não vai ensinar do modo que a gente fala, né? A linguagem escrita é diferente da linguagem... Isso, é diferente da linguagem falada, então isso tem que deixar claro também, né? Só que para que não se haja esse preconceito, ou, enfim, para que se haja o respeito aos regionalismos, é importante a gente debater sobre esse tema. E eu defendo, né, o trabalho por meio de projetos. E quando a Sabrina trouxe esse tema, né, eu e a Josi conversava, eu disse para a Josi que eu lembrei também de um livro da época da faculdade, que se chama A Língua de Eulália, de Marcos Wagner. E ele é uma novela sociolinguística, onde ele traz, não é uma história que a gente leia e se orgulhe, porque ele traz eu diria assim que tem algumas ideias não tão adequadas quando a gente fala sobre outras temáticas. Mas falando sobre a questão do preconceito linguístico, o Marcos Wagner traz nessa novela sociolinguística uma história de 3 universitários que vão visitar a tia de uma delas, que é uma professora de letras aposentada, e elas começam então a se relacionar com algumas pessoas de lá que não falam o português padrão. E aí elas começam a achar graça naquilo, né? Onde a criança fala nós fomos, viemos, os homens, enfim, trazem algumas palavras diferentes da do português padrão. E aí a Irene, muito sábia, essa tia, professora de letras aposentada, ela pega e traz para as meninas assim, um questionamento, né? Quantas línguas se fala no Brasil? E aí elas vêm, fala uma única língua, né? O português. E aí ela diz não, né? E a gente sabe que não. Só das tribos indígenas sobreviventes, né? Das nações indígenas, são mais de 200 línguas. Aí tem o pessoal, né? Que mantém a língua viva dos seus ancestrais. Coreanos, japoneses, italianos, africanos, enfim. E tudo isso tem que ser levado em conta na escola. Se a gente quer justamente trabalhar o respeito à diversidade, à cultura, a questão do respeito às línguas também tem que ser respeitada e também tem que ser trabalhada na escola. Então, é extremamente importante. Até a Irene traz assim, uma citação de Camões, que ele traz, por exemplo, num dos versos, levantando o rosto, assim dizia. E aí elas ficam, nossa, mas Camões trazia isso? E aí ela diz, era um português arcaico, ela começa a explicar, né? E é bem bacana essa história, porque justamente fala sobre a importância de se levar em conta o preconceito linguístico e que a gente deve abrir a nossa mente. E quem trabalha na educação, né, Josi, sabe disso, que tem que abrir a nossa mente. Eu acho que daqui a pouco vai expirar o tempo, Josi. Já vou até ficar de olho aqui no cronômetro. E isso perpassa pelo desenvolvimento integral da criança, né, Jerusa? Isso. Pessoal, a gente vai desligar aqui a live e vai voltar. Voltem conosco que já está acabando o tempo do Instagram. Tá? Vamos para a segunda parte, só para finalizar. Então, voltem conosco para essa segunda parte que a gente vai finalizar a live com vocês, tá bom? As últimas falas, então, da nossa live. Agradeço quem está retornando conosco, tá? Pessoal, se quiser fazer mais um comentário, a gente lê aqui, fiquem bem à vontade, tá? As minhas alunas estão também, de pedagogia, estão acompanhando. Beijo, Amabile. A Neuci, que trabalha comigo. A Sabrina também. Fernando. Pois eu quero ler, Jerusa, uma poesia do Aldo Fortunati, tá? Antes da gente finalizar. Não, agora a gente tem 1 hora. Então a gente pode finalizar com bastante calma. Sim. Então, a gente estava falando, né, sobre essa importância de levar em conta a questão do preconceito linguístico e de trabalhar isso, né, na escola, inclusive na educação infantil.
Até porque, né, Josi, pensando em tudo isso, né, quero aqui fazer uma troca contigo para te falar um pouquinho também para o pessoal. Como que a gente vai pensar em prática de letramento, né, para as crianças, se essa criança, quando ela for expor a sua cultura, e no caso, a sua cultura linguística, né, quando ela for expor o que ela pensa oralmente, e rirem dela, por conta dela trazer a cultura dela, né, com ela, né, seja numa roda de conversa, seja numa brincadeira, ou qualquer contexto que ela esteja, como que ela vai chegar a um letramento, como que ela vai ter interesse pelas letras, por se alfabetizar, como que ela vai ter esse interesse se ela for inibida, né? Se houver esse preconceito à tona. Então, isso tem que ser fortemente combatido também, né, Josi? Até porque, né, Jerusa, nós adultos, se a gente vai em algum lugar que a gente não se sente bem, se a gente vai fazer alguma fala, que a gente, de certa forma, a gente vai se sentir, como é que eu vou te dizer, ridicularizado, né? Com certeza a gente não vai se sentir bem naquele ambiente, a gente não vai considerar aquilo significativo, nem vai querer fazer parte daquele processo. E não é diferente com a criança, né? Então é importante a gente trabalhar. Essa pergunta que a Sabrina fez, ela vem a calhar muito. Claro que a perspectiva da Sabrina, ela sempre vai pensar, e está corretíssima, nessa questão da inclusão, no respeito pelas diferenças, pela diversidade, né? Então, eu penso que é cada vez mais urgente e necessário a gente trabalhar e fomentar essas práticas né, pedagógicas, essas temáticas lá dentro da escola, né? Que o respeito às diferenças, todos nós somos diferentes, todos nós temos diferentes habilidades, diferentes concepções de mundo, enfim. É cada vez mais urgente a gente trabalhar, debater essas temáticas, né, lá dentro do cotidiano escolar. E isso já começa, né, lá na educação infantil, né? A gente tem que, né? Essa tomada de consciência. Isso mesmo, a gente tem que trabalhar isso desde os nossos pequenos, porque eu digo assim, às vezes a gente pensa assim, a gente trabalha com bebê, aí, por exemplo, vai trabalhar, como que vai trabalhar isso? Eles não falam ainda. Porém, nós vamos lidar na nossa realidade, a gente pode receber na nossa equipe de trabalho um professor que tenha, né, traga o seu regionalismo, traga a sua língua diferente do português padrão. E nós vamos, enquanto adultos que somos, e assim esperamos, né, pessoas maduras, pessoas que trabalham na educação, nós vamos respeitar essa forma de falar da pessoa, né? E claro que a criança, ela também tem que aprender a respeitar. Então, se a gente trata isso de forma natural, e claro, a criança tendo contato com essas diversas línguas e conhecendo, claro, o português padrão, que é quando ela vai se alfabetizar, ela vai entrar em contato, e tem que ser, né? Entrar em contato com o português padrão. Mas ela também tem que aprender e conhecer que existem, sim, formas diferentes de falar e de se expor, né? De expor a sua cultura. Isso tudo tem que ser, com certeza, levado em conta. Expor e respeitar, né, Jerusa, acima de tudo. Expor e respeitar. E muitas vezes na nossa prática pedagógica a gente se esquece disso, né? Novamente, eu estou trazendo aqui exemplos lá do Tia Laura, né? A gente trabalha as festas juninas, né? E muitas vezes a gente esquece, a gente trabalha a festa junina na perspectiva da festa junina aqui da região sul. Mas será que lá na região norte, nordeste, é dessa forma que se concebe a festa junina? Né? Por exemplo, também lá no Tia Laura, numa das festas juninas que a gente realizou, uma das meninas foi com, né, a vestimenta junina diferente daquela tradicionalmente conhecida por nós da região sul. Né? Uma vestimenta totalmente era junina, só que com os traços da dança típica do carimbó. O que a gente fez? Né, a professora
perguntou para a menina se ela gostaria de falar um pouquinho sobre a festa junina no linguajar da criança, é claro, né? No linguajar da criança, respeitando. E isso culminou numa apresentação. A menina dançou o carimbó, né? Durante a socialização lá da nossa festa. E, nossa, ela se sentiu super importante. Ela se sentiu representada, como diz a Marlina fala muito em representatividade, né? A menina se sentiu representada. E isso a gente trouxe, depois dessa situação que aconteceu em anos anteriores, a gente trouxe essa reflexão e a gente, né, vem tomando cuidado para trabalhar essa questão, trazer as diferentes, até a questão das comidas típicas, não pensando única e exclusivamente só na nossa região. Porque, como eu te falei, né, a nossa particularidade lá, nós temos alunos, né, uma boa parte de alunos que são oriundos, né, de outras regiões, principalmente ali do Pará. Isso, a Dani até está trazendo, valorizar, isso para criança é tudo, com certeza. Nós, adultos, gostamos de ser valorizados, quanto mais uma criança que está em construção, né? Sim. E para a criança, Josi, ter dançado, pode ter certeza que ela se sentia confiante, ela se sentia valorizada nesse espaço em que vocês proporcionaram para ela. E isso que é fundamental quando a gente vai falar de educação como um todo e falando especificamente aqui da educação infantil. Então, a gente precisa sempre voltar nisso e reforçar a importância de nós, enquanto instituição escolar, valorizar as diversas culturas. E só voltando para quem está entrando agora, a gente está falando das diversas culturas, em especial sobre a cultura da língua, né? Sobre a questão do preconceito linguístico que foi levantado pela professora Sabrina numa pergunta que ela encaminhou para a gente. Josi, então vamos ver mais alguns comentários aqui do pessoal. Temos muitas pessoas que, não sei se acompanharam a primeira parte, estão entrando aqui também, né? A Patrícia diz, né? Sim, desde os pequenos, pois em nossa cidade hoje temos muitas famílias de outras cidades com outras culturas, isso mesmo. Nós temos, eu acho que em todas as regiões do Brasil, né? É claro que a gente não tem os dados em mãos, mas a gente percebe que isso é muito forte no nosso país, né? Essa miscigenação, essa diversidade cultural, onde pessoas de diversos, não só cidades, estados, mas de outros países, né? Vem fazendo a sua migração, né, se mudando para outros ambientes diferentes da sua cultura de origem, e a gente precisa aprender, respeitar e valorizar essas culturas para que justamente essas pessoas se sintam também parte desse local, né? E a gente, enquanto escola, enquanto educação, não tem como a gente não debater sobre esse tema e reforçar a importância disso tudo, né? Dessa valorização. Para que se sintam Sabrina acolhidos, né? Desculpa, isso. Acolhidas. Não, é que eu comecei a falar dos comentários. Sim. Mas pode falar. Não, é esse o objetivo da educação, né? Acolher, humanizar, né? Isso mesmo. A Sabrina disse, foi mágico esse momento. Ela ficou contando da menina, né? Uhum. Ela ficou brilhando. Sim. Eu imagino. A Raquel diz, e para a família também, que se sente acolhida na comunidade que está. Verdade, Raquel. Isso mesmo. A gente precisa acolher. A gente acolhendo a criança, a gente acolhe e abraça a família, né? Porque quando a família percebe que a sua criança se sente bem naquele espaço, se sente valorizada, se sente respeitada, automaticamente a gente recebeu no nosso CI, início desse ano, enquanto ainda estávamos em aula presencial, uma família de Minas, e os pais chegaram dizendo, olha, eu não sei como é que vai ser essa adaptação, eu já tinha iniciado as aulas, então já tinha passado alguns dias, não sei como vai ser a adaptação do meu filho, porque a gente veio, né, de muito longe e lá ele não se adaptou na instituição que a gente colocou ele e tal. Não, pai, vamos com calma, deixa ele conhecer a professora, o espaço.
E aí a gente mostrou para a família, né, os nossos espaços, conversamos, né, acolhemos essa família, essa criança. E no dia seguinte já o pai veio dizer para a gente que ele estava muito feliz porque o filho estava se sentindo já super à vontade e mal tinha iniciado, né, na instituição. E isso deixa a gente tão feliz, né? A gente sabe que esse é um dos nossos principais papéis na educação, né? Não é realmente só o trazer a questão do letramento à tona, que vai acontecer, sim, nas interações, nas brincadeiras, mas é, em primeiro lugar, ser esse espaço de acolhimento e de respeito, né? Para todos que chegam até nós. Exatamente. A educação infantil, não só a educação infantil, a educação em si é o espaço, né? Como eu falei, do humanizar, do acolher, do educar numa perspectiva de afetividade, né? Uhum. A Maiara diz, realmente foi lindo. A professora Foi Maiara Clã? É isso. É da menina, ela está se relatando da criança Sim, dançando. da menina. Uhum. Uhum. Daiane, querida, está aqui conosco, trabalhou comigo e com a Josi, Daiane Clabundi. Uhum. Sim. A Dani falou também, a Dani Fischer, e tudo vai da postura do professor, as crianças nos observam sempre. Com certeza. Somos espelhos, né? Então, agora, temos mais um comentário, já vamos aproveitar e ler antes da gente fazer as últimas, a finalização, né? A Jaque diz assim, a professora Jaqueline, isso mesmo, Gê, o tipo de linguagem, cultura, verbal, oral, escrita, de sinais, imagens, nos constitui e permitem que possamos compreender, atuar, interagir e vivenciar o mundo, respeitando os diferentes contextos de vida e sociais. Isso mesmo. Então, Josi, eu primeiro quero te agradecer imensamente por teres aceito o convite do Protagonizar meu, né? Já falei isso, mas reforço, porque realmente fico muito feliz em ter você aqui conosco, né? Eu digo conosco porque o Protagonizar é de todo mundo que está aqui partilhando, né? Interagindo. E dizer que tu sempre és muito bem-vinda no nosso canal. É sempre muito bom te ouvir as tuas experiências profissionais, o teu conhecimento. E é isso, queria novamente te agradecer. Depois da tua despedida final, eu vou falar sobre a próxima live também. Então, Gê, eu também agradeço, né, o convite, confiares em mim. Embora a gente fique um pouco nervoso, é um desafio, né? Daquele friozinho na barriga. Uhum. Mas o que eu considero muito interessante do Protagonizar é bem isso, trazer colegas do dia a dia, companheiros dessa trajetória da educação, né, para fazer esse diálogo. Como foi falado já no início, ninguém está trazendo receita pronta ou tá trazendo algo novo. Tudo que foi falado, discutido, são temáticas que a gente já vem discutindo, pensando, refletindo há tempo na rede, né? Então, nós temos pessoas aqui que já têm uma trajetória na educação de longos anos e que corroboram com esse mesmo pensamento, com essa linha de pensamento sobre a prática de letramento, sobre o fazer da educação, em especial a educação infantil, né? Antes de finalizar, né, dar os recados, eu gostaria de ler, então, essa poesia do Aldo Fortunati, né, que vem falar... Não, mas tu termina com a poesia, porque eu acho que vai então vai fechar com chave de ouro, pode ser? Pode ser, sem problemas. Eu acho que tu encerras, nada mais digno do que tu encerrar com a tua poesia, então, tá e bom. Isso que é bacana, eu vou ficar bem feliz, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Obrigada a todo mundo que está comentando, os corações, nem precisei pedir. A Marlina sempre pede os coraçõezinhos, né? E o pessoal tá ali muito carinhoso, a gente fica bem feliz por todos os comentários, o pessoal falando, né, que gostaram muito, né, das nossas falas e de participarem nesse momento com a gente. Então, pessoal, antes da Josi trazer a poesia dela, que é super importante, fiquem até o final, ouçam a poesia da Josi, que vai ser muito linda.
Eu queria só informar vocês que a nossa próxima live será na quarta-feira, não na quinta, porque a gente não tem um dia padrão, depende muito de quando o convidado pode estar disponível para participar, né? Vai ficar salvo sim, Dani. A Dani está perguntando se vai ficar salvo. A nossa próxima live, ela vai ter como tema a importância da alimentação no desenvolvimento infantil. Dessa vez, não virá um educador, e sim uma nutricionista, a nutricionista materno-infantil Fábia Conte, que é uma grande profissional na área. E a gente sabe que a alimentação interfere, sim, também no aprendizado das crianças, no todo, né, da vida, a alimentação interfere. Então, a gente vai falar sobre a importância, então, da alimentação no desenvolvimento infantil. A Fábia Conte é uma grande profissional da área e ela vai estar conosco, então, no Protagonizar, na quarta-feira que vem, dia 8/7, às 20 horas também. O horário permanece o mesmo. Então, eu conto também com a participação de vocês. E agora vamos ouvir a nossa querida Josiane. Fique à vontade, faça a leitura da sua poesia. Obrigada, pessoal, mais uma vez por estarem conosco aqui. Então, Gê, já que a nossa discussão foi a prática de letramento e o nosso objetivo, né? Por que a gente veio discutir a prática de letramento? Por causa da criança, né? Nada para as crianças sem as crianças. Então, se nós estamos aqui nesse momento de diálogo, de novas aprendizagens, de pensar e refletir, né, conceitos, é porque nós temos a criança. Então, vamos lá. Por uma ideia de criança, por Aldo Fortunati. Por uma ideia de criança rica, na encruzilhada do possível, que está no presente e que transforma o presente em futuro. Por uma ideia de criança ativa, guiada na experiência, por uma extraordinária espécie de curiosidade que se veste de desejo e de prazer. Por uma ideia de criança forte, que rejeita que sua identidade seja confundida com a do adulto, mas que oferece a ele nas brincadeiras de cooperação. Por uma ideia de criança sociável, capaz de se encontrar e se confrontar com outras crianças, para construir novos pontos de vista e conhecimento. Por uma ideia de criança competente, artesã da própria experiência e do próprio saber, perto e com o adulto. Por uma ideia de criança curiosa, que aprende a conhecer e a entender, não porque renuncie, mas porque nunca deixa de se abrir ao senso do espanto e da maravilha. É isso aí. Lindo, Josi. Palmas. Obrigada mais uma vez. Beijo. Obrigada pela poesia. Um beijo enorme no teu coração. Um beijo enorme para todo mundo que ficou aí, ó, guerreiro, nesse frio, até a segunda parte com a gente. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Obrigada por acompanhar a minha, a Josi, nessa noite. E voltem a participar do Protagonizar, então, na próxima quarta, às 8 da noite. Um beijo grande, Josi. Tchau, galera, um beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada por tudo. Tchau, Josi. Tchau. Até.